Este programa é livre para todos os públicos. Olá, você gosta de viajar? O Brasil é grande, são inúmeras as opções. Muitas vezes ficamos até perdidos, em dúvida mesmo, sobre qual rumo tomar. E daí, eis que surge uma grande ideia: buscar pessoas especializadas no assunto. Comprar um pacote para viajar com amigos, uma lua de mel ou para desfrutar aquelas férias merecidas. Você já se presenteou com um pacote de viagens ou presenteou algum amigo? Teve problema? O hotel não era aquela maravilha anunciada? Tinha serviços que não estavam inclusos no contrato e você não sabia? O traslado nunca chegava na hora certa, um verdadeiro terror. Esse é o assunto de hoje no programa MPE na TV. Pacotes de viagens, seus direitos e seus deveres. Quando é que você pode e deve recorrer ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul através da Promotoria do Consumidor? Eu sou Valéria Leite e está no ar mais um programa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, MPE na TV. Você está pensando em viajar? Então preste atenção na nossa matéria. Como sabe, essa é a época do ano preferida dos brasileiros para sair de férias. Quem tem filhos na escola, então, não tem outra alternativa. Sabemos que é época de alta temporada e por isso mesmo tudo fica mais caro e mais concorrido. Mas nem por isso você vai deixar de se divertir, não é? Então confira algumas dicas do programa MPE na TV. Depois é só escolher o roteiro de viagem que se encaixa nos seus sonhos. Boa viagem! A estabilidade do real frente ao dólar tem contribuído para que o brasileiro planeje a aquisição de bens e serviços. Um exemplo são as viagens de turismo. Nunca se viajou tanto no Brasil como agora. Ao longo desses 10 anos, houve uma mudança muito grande no poder aquisitivo do brasileiro. O brasileiro se reorganizou, o Brasil, depois de vários planos econômicos, conseguiu se estabilizar no plano econômico e também as mudanças de categorias hoje das classes. Hoje não temos só uma categoria A, B e C, mas temos A, B, C, D, E. E a classe B, C e D hoje tem condições de viagem, tem poder aquisitivo para isso. Numa pesquisa realizada no mês de novembro de 2010 pela Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul, apresentou como o sul-mato-grossense pretende gastar seu 13º. Depois de quitar dívidas em atraso e planejar o pagamento de despesas do início do ano, a população diz que vai utilizar o dinheiro para viajar. A pesquisa aponta claramente que 17% da população pesquisada em Campo Grande, no nosso caso, ela disse que vai poupar esse dinheiro, certo? Outros 15% disseram que vai deixar para guardar para as despesas do início do ano, que tem os impostos, escolas e etc., que tem que ser coberta diferentemente da sua rotina dos 12 meses. E o restante, 64%, dizem que vão utilizar para gastar. E em quarto lugar dessas despesas ficou a viagem. Obviamente, o primeiro são os presentes, o segundo, algumas despesas de rotina, reforma de casa, etc. E depois, em quarto lugar, as viagens, ou seja, a sociedade também está organizada para a viagem. E para quem pretende viajar, não faltam opções. Através da internet, o consumidor, se desejar, pode planejar por conta própria suas férias ou ainda contratar uma empresa para fazer o serviço. Diego Barcelos decidiu que em 2004 conheceria a América do Sul. Em dezembro do mesmo ano, ele e um amigo organizaram as férias em estilo mochilão. A viagem cultural de 18 dias contou com translado em transporte terrestre e hospedagem em albergues. A ideia desse mochilão foi a primeira oportunidade que a gente teve para sair daqui e numa viagem só a gente conheceu 4 países de uma vez. Então foi bem interessante, eu acho que teve uma troca cultural muito grande, a gente conheceu muitas pessoas, teve ideia de como funciona a cultura de outros países e como funciona o dia a dia deles também. Então isso foi bem legal. Planejar por conta própria a viagem deixou os amigos livres para alterar o roteiro conforme as opções que surgiam. No itinerário, a dupla visitou museus,
feiras, centros culturais e tiveram contato direto com os habitantes e outros turistas. O designer lembra ainda que esta também era uma alternativa mais econômica. A questão de você viajar de mochilão é muito interessante porque assim, você não se limita a uma companhia, seja aérea ou terrestre específica. Você tem a oportunidade de conhecer albergues, você pode entrar no albergue, você pode conhecer estruturas, se identificar ou não. Então você tem essa flexibilidade, né? Então você não se restringe a uma coisa específica. A boa experiência em 2004 fez com que Diego planejasse novamente o passeio em 2010, mas agora com mais 2 amigos. Que ele estava contando pra gente, que a gente pôde ver nas fotos, que ele chegava nos lugares, tinha liberdade de ir onde quisesse, ir numa festa, ir num hotel diferente, ir em um museu, em um teatro. Então, acho que isso assim, é bem importante porque acontece realmente essa troca cultural, né? Você também não fica limitado. Eu acho que foi mais isso assim, que motivou mesmo a gente estar ingressando aí nessa experiência. Mas ele lembra que viajar por conta própria exige planejamento e organização para não ter surpresas indesejáveis. Na verdade, você tem que fazer um planejamento básico para não ter nenhuma surpresa na última hora. Nós tivemos uma surpresa nesse mochilão que a gente fez em 2004, que foi chegando em Santiago, no Chile. Nós não encontramos nenhum hotel perto de onde a gente estava e o transporte naquele momento já não existia mais. Então a gente acabou tendo que ficar na própria rodoviária até 6 horas da manhã, porque o hotel mais próximo que tinha já saiu um pouco do nosso orçamento e era um hotel com muito requinte que a gente não precisava naquele momento. Então foi um imprevisto que a gente teve. E para quem não quer ter o trabalho de organizar a agenda de férias, pode simplesmente optar por contratar uma empresa ou comprar um pacote de viagem. Bom, as vantagens são inúmeras. Entre elas a tranquilidade que o cliente, que o passageiro encontra de poder chegar numa agência da sua preferência e encontrar tudo pronto. Ou seja, ele não vai precisar se preocupar. Ele tem uma pessoa ali qualificada para dar todas as informações dos melhores hotéis, os melhores destinos, né? Onde está o melhor local para ele, o passageiro, o cliente, com a sua família, está escolhendo. Então, eu diria que as vantagens são inúmeras. No ramo de turismo há mais de 20 anos, Celina Pazin dá dicas sobre viagens. Eu acho que uma das grandes vantagens de você programar é você antecipar. Você paga e quando você vai viajar, você já está com toda a tua viagem paga. Significa que o teu cartão de crédito está completamente desbloqueado para você chegar lá e gastar bastante no destino que você escolher. Essa é uma das grandes vantagens, porque você pode fazer um parcelamento em cartão de crédito e no momento que você estiver já iniciando a sua viagem, você está totalmente livre de compromisso ou de dívidas, né? E pode ali gastar à vontade, fazer suas compras, fazer os seus passeios e tudo isso. Delícia, né? Só de ver deixa a gente menos estressada. Mas e quando todo esse sonho se torna um pesadelo? Se o que você planejou foi por água abaixo, por incompetência ou por falta de experiência da sua agência escolhida? Hoje no estúdio do MPE na TV, a presença da promotora de justiça Ellen Neves Dutra da Silva e os assuntos viagens e os pacotes de turismo. Tá pensando em viajar? Então você não pode perder a nossa conversa de hoje. Nós já voltamos.